A história de Israel é muito longa e turbulenta. A Bíblia conta sobre as origens do povo e do país de Israel, desde a época de Abraão. Ao longo da história, Deus usou Israel para revelar sua vontade e trazer salvação ao mundo. O povo de Israel tem uma história violenta e cheia de sofrimento, mas também com muitos milagres de Deus. Há cerca de 4.000 anos, Deus chamou um homem chamado Abraão e prometeu dar uma terra aos seus descendentes, que seriam um povo especial de Deus. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa terra seria Canaã, onde Abraão viveu como estrangeiro pelo resto da vida. O patriarca Abraão teve um neto chamado Jacó, que teve seu nome mudado por Deus para Israel, que significa ele luta com Deus. Israel teve 12 filhos, que deram origem às 12 tribos de Israel. Muito tempo depois, a terra de Canaã também teve seu nome mudado para Israel. A família de Jacó passou 400 anos no Egito e se tornou um grande povo, apesar de serem escravizados. Mas pela mão de Moisés, Deus tirou os israelitas do Egito e os levou através do deserto para a terra prometida. Nesse tempo, Deus deu sua lei aos israelitas, ensinando-os a viver de maneira diferente de outros povos. 40 anos depois, liderados por Josué, eles conquistaram Canaã e se estabeleceram no território. Vários outros povos moravam no território de Israel, e houve muito conflito. Mas após alguns séculos, os israelitas se tornaram o povo dominante da região. Nessa época, os israelitas estavam muito divididos entre tribos e nem sempre tinham um líder para os unir. Chegou uma hora em que os israelitas quiseram um rei para os unir. 1 Samuel capítulo 8, versos 6 e 7. Porém esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. E disse o Senhor a Samuel: ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti. Antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Deus escolheu Saul, mas ele fez muitas coisas erradas e seus descendentes não herdaram o trono. Por isso, escolheu outro rei, que seria Davi, a quem prometeu que sua descendência reinaria para sempre. Depois reinou Salomão, o filho de Davi. Ele foi um rei muito sábio, que construiu um templo para Deus. Mas em sua velhice Salomão abandonou a Deus. Depois de seu reinado, o povo de Israel se dividiu em 2 reinos. Israel a norte, governado por vários reis diferentes, e Judá, uma das tribos, a sul, governado pelos descendentes de Davi. Apesar de ter alguns reis tementes a Deus, o povo de Judá não seguiu sua lei e cometeu muitos pecados. 2 Crônicas capítulo 36, versos de 15 a 17. E o Senhor Deus de seus pais falou-lhes constantemente por intermédio dos mensageiros, porque se compadeceu do seu povo e da sua habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e mofaram dos seus profetas, até que o furor do Senhor tanto subiu contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve, porque fez subir contra eles o rei dos caldeus, o qual matou seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade, nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos decrépitos, a todos entregou na sua mão. Uma série de reis ruins levaram à conquista de Judá pelo Império Babilônico. O templo foi destruído, e o povo foi exilado durante 70 anos. Depois desse tempo, os israelitas tiveram permissão para voltar para sua terra, e construíram um novo templo. Mas nem todos voltaram para Israel. Daquela época em diante, muitos judeus têm morado fora de Israel. Foi nessa época que a primeira grande tentativa de exterminar todos os judeus aconteceu. Mas Deus salvou seu povo através de uma mulher chamada Ester. Desde então muitas pessoas tentaram destruir o povo de Israel. Israel não voltou mais a ser um país independente, exceto durante um breve período debaixo dos Macabeus. Até a chegada de Jesus, a região foi dominada pelos babilônios, os persas, os gregos, os egípcios, os assírios e os romanos. No tempo do Novo Testamento, o território de Israel estava debaixo do domínio romano, dividido em províncias.
As liberdades e os direitos dos judeus eram limitados, e os romanos frequentemente interferiam nas tradições religiosas judaicas. Tudo isso deixou o povo muito descontente com a opressão romana. Desde o exílio, o povo de Israel não tinha tido um rei da linhagem de Davi. Mas Jesus era descendente de Davi e ele fundou um reino muito maior, o reino de Deus. Daniel capítulo 2, versos 44. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Nos seus primeiros dias, a igreja primitiva foi tolerada, mas depois alguns judeus passaram a perseguir os cristãos. Mais tarde, os romanos também perseguiram a igreja. Jesus tinha avisado que Jerusalém seria arrasada e o segundo templo destruído. Lucas capítulo 19, versos 43 a 44. Porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todos os lados, e te derrubarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando os romanos conquistaram a cidade, depois de uma grande revolta judaica. As relações entre judeus e romanos pioraram cada vez mais, até que os judeus foram completamente expulsos de Jerusalém e impedidos de morar na região de Israel. Durante séculos, os judeus não tiveram uma terra própria. Eles se espalharam pelo mundo inteiro, enquanto que a terra de Israel teve o nome mudado para Palestina, e foi dominada por vários povos diferentes. Ao longo desse tempo, grupos de judeus se instalavam na região, mas muitas vezes eram perseguidos. A região de Israel caiu nas mãos dos otomanos e esteve debaixo de domínio islâmico por muito tempo. Esse domínio somente iria chegar ao fim depois da Segunda Guerra Mundial. Como povo estrangeiro que não se integrava completamente na cultura dos países onde se instalava, os judeus foram muitas vezes vistos com desconfiança. Eles foram alvo de muitas perseguições étnicas e religiosas no mundo inteiro. As tentativas regulares para exterminar os judeus, sua incapacidade de se defenderem e sua falta de direitos levou ao surgimento de um movimento para formar um novo país de Israel. Esse movimento, que ganhou força a partir do século XIX, ficou conhecido como Movimento Sionista, por causa do Monte Sião, que fica junto de Jerusalém. O regime nazi realizou o maior massacre de judeus da história. No fim da Segunda Guerra Mundial, a compreensão do que tinha acontecido trouxe grande apoio à ideia de criar um Estado para os judeus. Em 1948, a região da Palestina, que tinha ficado debaixo do domínio britânico, foi dividida e nasceu o Estado de Israel. No entanto, os povos árabes à volta não ficaram felizes e várias vezes tentaram conquistar o novo país. Desde sua fundação, o Estado moderno de Israel tem enfrentado muitos conflitos. Atualmente, israelitas e palestinos ainda não conseguem viver em paz, e os dois lados têm cometido atrocidades. Israel hoje é uma mistura de influências judaicas, cristãs e islâmicas. Cada vez mais judeus estão voltando para Israel, mas o país ainda enfrenta muitos desafios. A história de Israel tem sido muito violenta, mas Deus cumpriu sua promessa de abençoar todos os povos da terra a partir de Abraão por meio de Jesus. Gostou do vídeo? Quer ver mais conteúdos como este? Então se inscreve no canal, deixa seu like, ativa o sininho das notificações e fique por dentro das novidades aqui do canal. Que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.